Capítulo 45 Protejam Zhao Qian. Os élderes da família Lin ficaram surpresos e furiosos ao mesmo tempo. Gukong, Ezu, Dongsu, Ming Shang. O que significa isso? Lin Mubai perguntou furioso. Sou eu quem deve perguntar isso. Vocês estão tentando atacar um discípulo da minha escola. Ezu respondeu. Nós não te devemos nenhuma explicação. Ming Shang respondeu. Lin Mubai, seja sensato. Não jogue o nome de vocês no lixo para atacar um simples júnior. Gukong tentou acalmar Lin Mubai. Jogar o nosso nome no lixo. Ha 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 ha. Pare de contar piadas. Se não nos vingarmos pelo jovem mestre, o nome de toda a minha família Lin será motivo de chacota por toda a província dourada. Lin Mubai refutou. A tensão que estava no ar era quase tangível. As auras que os élderes emanavam estavam sufocando vários discípulos que estavam no Coliseu. Zhao Qian estava aliviado. Ele tinha certeza de que os Ming iriam ajudá-lo, mas quantos aos Gu? Ele não estava certo disso. Porém quase todos os élderes da família Gu saíram em defesa de Zhao Qian. Alguns poucos pareceram não se importar e ficaram sentados. Irmão Zhao Qian, você deve ir logo. Antes que isso se torne um campo de batalha. Gu Ren alertou Zhao Qian. Zhao Qian assentiu e agradeceu. Logo após, ele se virou e olhou para Ming Shui, que estava com um olhar triste. Ming Shui sabia que Zhao Qian teria que sumir, pois se ele ficasse na Escola Estrela da Guerra, ou até mesmo na Província Dourada, ele seria perseguido pelos Lin. Dentro da Escola Estrela da Guerra, os Lin mandariam os discípulos mais velhos, como Lin Yulong, para matar ou aleijar Zhao Qian. Fora da Escola Estrela da Guerra, qualquer élder da família Lin mataria facilmente Zhao Qian. Os Lin não agiriam mais pelas sombras e matariam Zhao Qian abertamente. Zhao Qian percebeu a preocupação de Ming Shui e como forma de acalmá-la, ele abriu um grande sorriso e jogou um beijo para ela. Ming Shui percebeu a intenção de Zhao Qian e fez o mesmo gesto. Zhao Qian virou a cabeça e quando ele se preparou para correr, uma voz o impediu. Não corra. Caminhe. Eu disse que ninguém tocará em você. Gold ordenou. Gold nunca iria admitir isso, mas interiormente, ele também estava com raiva dos Lin e procurava uma desculpa para matá-los. Até mesmo para Gold, a marca de controle da alma era uma técnica suja e covarde. Zhao Qian se conteve, ergueu a cabeça e começou a caminhar lentamente na direção da saída do Coliseu. Lin Mubai estava ficando cada vez mais louco e quando ele viu que Zhao Qian caminhava para a saída, ele sentiu que aquilo era uma afronta a eles. Vocês estão querendo transformar isso em uma guerra. Lin Mubai disse num tom frio. Nós já estamos em guerra. Ming Shang respondeu com ainda mais frieza. Se um élder machucar um discípulo da minha escola na minha frente, ele já está declarando guerra contra mim e minha escola Estrela da Guerra. Ezu respondeu. Eu não quero uma guerra. Mas, se vocês quiserem começar uma por causa de um simples júnior, eu também não tenho medo disso. Gukong respondeu com um sorriso enquanto alisava a sua longa barba branca. Lin Mubai ficou ainda mais nervoso. Porém se ele começasse uma luta dentro da Escola Estrela da Guerra, ele estaria em desvantagem. Pois além dos élderes da escola serem bastante fortes, ainda haviam os Ming e os Gu. Os élderes da família Lin se sentiam frustrados enquanto eles observavam Zhao Qian desaparecendo lentamente dos seus campos de visão.
Lin Mubai recuou a sua aura e continuou encarando todos os Elders das outras famílias. Ming Shang, nós resolveremos isso depois. Gukong, vocês sempre foram indiferentes para os conflitos das outras famílias. É melhor que continuem assim. O posto de segunda família pode mudar muito antes do que você pensa. Exu, a sua escola estrela da guerra me decepcionou. Eu não confio no julgamento de vocês. É melhor vocês cuidarem muito bem daquele fedelho. Lin Mubai ameaçou cada um daqueles principais Elders que estavam contra ele. Não apareça nas dependências da família Ming. Ming Shang avisou. Gukong e Exu não disseram nada, eles apenas balançaram as cabeças em desaprovação e não quiseram continuar com as ameaças. Lin Mubai se virou e ordenou que todos os outros Elders da família Lin saíssem da escola Estrela da Guerra. Ele também ordenou que os juniores da família se retirassem. Apenas os discípulos do núcleo da escola Estrela da Guerra, Lincoln e Lin Yulou, foram permitidos a permanecerem na escola Estrela da Guerra. Os motivos de Lin Mubai deixar que esses dois discípulos continuassem na escola eram claros. Primeiro, os talentos desses dois eram extremamente altos e eles precisavam dos recursos da escola Estrela da Guerra. Segundo, eles eram muito mais fortes do que Zhao Tian, então assim que um desses dois encontrasse com Zhao Tian, eles deveriam matá-lo ou aleijá-lo imediatamente, custe o que custar. Os Lin se retiraram e aos poucos o clima de tensão que pairava no Coliseu foi diminuindo e o torneio dos prodígios recomeçou. Exu saiu e foi procurar por Zhao Tian, porém ele não conseguiu ver para onde ele tinha ido. Exu decidiu ir até o quarto de Zhao Tian ver se ele estava lá. Na direção oposta, Zhao Tian estava caminhando na direção da Floresta Sombria. Dificilmente Exu iria imaginar que Zhao Tian entraria lá. Zhao Tian estava praticamente na entrada da Floresta Sombria, quando ele sentiu uma fria intenção de matar, vindo de trás dele. Quando Zhao Tian se virou, ele viu que Lincoln estava avançando contra ele. Esse cara. A aura dele está no mínimo no 2 graus nível do Reino Dominador. Zhao Tian pensou enquanto Lincoln se aproximava numa velocidade que ele não conseguiria acompanhar. Ha 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 ha. O seu momento de alegria acaba agora. Lincoln criou um grande dragão de chamas. Aquele dragão era 3 vezes maior e 2 vezes mais quente do que o dragão que Fang Xiu havia criado. Se Zhao Tian fosse atingido, ele teria graves ferimentos no corpo. Zhao Tian era muito mais lento e fraco do que Lincoln, mas ele não podia simplesmente ficar parado enquanto morria. Zhao Tian colocou toda a energia espiritual que ele tinha nos pés e se preparou para correr. Eu disse para não correr. Gold avisou. Zhao Tian parou na mesma hora e abriu um sorriso. Ainda bem que você sabe que não pode fugir. Lincoln ficou contente e deu um sorriso arrogante. Eu não preciso fugir. Pelo contrário, eu sugiro que você fuja. Zhao Tian respondeu. Lincoln achou que Zhao Tian estava ficando louco enquanto o dragão de chamas estava apenas a alguns centímetros de atingir Zhao Tian. Asteriscos vis asterisco quando Lincoln e o dragão de chamas estavam quase acertando Zhao Tian. Os dois simplesmente desaparecerão. Zhao Tian não fechou os olhos em nenhum momento, mesmo quando o dragão de chamas estava quase tocando nele. Ele confiava plenamente em Gold. Por mais que Gold fosse excêntrico e maluco, ele não mentia. Quando ele não queria ajudar, ele falava. Quando ele disse que ajudaria, com certeza ele cumpriria com a sua palavra.
Mas por mais que Zhao Tian estivesse calmo, a cena que aconteceu diante dele era perturbadora. Lincoln não foi explodido, cortado e muito menos morto. Ele simplesmente desapareceu, junto com a técnica que ele havia executado. Gold, obrigado. Mas, o que você fez? Zhao Tian perguntou confuso. Eu utilizei a estrela veloz e enviei aquele pirralho para longe. Gold respondeu. Nesse momento, Zhao Tian se lembrou que no terceiro estágio da técnica estrela veloz, ele poderia controlar o espaço e mover qualquer coisa para onde ele quisesse. Apenas que... Zhao Tian pensou que isso era algum exagero na descrição da técnica. Ele nunca imaginou que ele poderia fazer uma coisa como essa. Para onde você o enviou? Zhao Tian perguntou. E isso interessa. Ele já deve estar morto agora. Gold respondeu. Dentro da Floresta Sombria. Um jovem de 17 anos de idade vestido com uma túnica vermelha e acompanhado por um dragão de fogo caiu de uma altura de 150 metros. Enquanto caía, ele observava que era impossível ver o final da Floresta Sombria. O jovem estava no centro da Floresta Sombria. Asterisco crac asterisco asterisco crac asterisco. Quando o jovem atingiu o chão, ele ouviu o som das suas duas pernas se quebrando. Ele lutou para se levantar, mas era impossível. Asterisco roar asterisco asterisco au asterisco asterisco sssss asterisco. Os sons de diversas bestas demoníacas começaram a ir de encontro ao jovem. Lincoln tentou se arrastar, mas um enorme lobo vermelho medindo cerca de 10 metros de altura colocou a sua pata sobre Lincoln e rosnou. Lincoln olhou com horror. Aquele era um lobo escarlate gigante. Uma legítima besta demoníaca opressora. Ah! Lincoln gritou enquanto o lobo escarlate gigante o mastigava. Na entrada da Floresta Sombria. Zhao Tian entrava lentamente na Floresta Sombria enquanto olhava para trás e se lamentava. Gold, por quanto tempo? Você acha que eu deverei ficar aqui? Zhao Tian perguntou. Se você quiser voltar para a escola sem se preocupar com os outros discípulos, e se você tiver um bom avanço. Talvez um ano. Gold respondeu. Zhao Tian ficou um pouco triste com a afirmação de Gold. Mas ele sabia que se ele quisesse ter uma certa tranquilidade e voltar a ver o seu pai e o seu irmão, ele teria que ficar mais forte. Por onde eu começo? Zhao Tian perguntou. Tem uma coisa que você precisa saber sobre a energia do universo. Você abriu apenas uma pequena fresta de uma grande comporta. Você mal absorve 1 ou 2% da energia que flui à sua volta. Gold explicou. 1 ou 2%. Como eu aumento isso? Zhao Tian perguntou esperançoso. Mesmo absorvendo apenas esse baixo percentual de energia do universo, Zhao Tian já teve muitos ganhos. Se ele pudesse aumentar essa quantidade, ele cresceria a um ritmo inimaginável. Para começar, 200 bestas demoníacas espirituais por dia. Gold disse. O que? Você quer que eu mate 200 bestas demoníacas espirituais por dia? Zhao Tian estava atordoado. Gold, sim. Toda a vida está repleta de energia espiritual. Sempre que uma vida acaba, essa energia espiritual retorna para a fonte e isso gera um loop sem fim. Gold, você não sentia isso antes, mas agora que você é capaz de sentir esse tipo de energia espiritual, você irá perceber quando matar uma besta demoníaca.
Você deve absorver essa energia espiritual e isso deve te dar uma maior compreensão sobre os mistérios desse poder. A missão era difícil, mas a explicação de Gold não deixou nenhuma dúvida sobre os motivos dele. Gold, não é apenas isso. Nesse tempo, você deve compreender ao menos um pouco sobre o corpo supremo do rei. Portanto, você deverá matar as bestas durante o dia e compreender o corpo supremo do rei durante a noite. Eu acho que 2 horas de sono são o suficiente para você. Zhao Tian queria xingar Gold de todos os palavrões existentes. Afinal, que tipo de treinamento era aquele? Aquilo não era diferente de uma tortura. Contudo, Zhao Tian sentia que Gold tinha uma certa convicção de que aquilo funcionaria. Eu confiei em você agora há pouco e você não me decepcionou. Então é a minha obrigação continuar confiando. Zhao Tian pensou interiormente. Após a conversa, Zhao Tian procurou por uma besta demoníaca espiritual e rapidamente encontrou uma. Um lagarto de escamas cortantes apareceu diante de Zhao Tian, que empunhou a Blood Mary. Zhao Tian avançou e rapidamente cortou a cabeça da besta. Nesse momento, Zhao Tian sentiu uma energia espiritual pura que saía do corpo do lagarto de escamas cortantes. Zhao Tian se concentrou e começou a sugar aquela energia. A energia espiritual que estava saindo do lagarto de escamas cortantes era ainda mais complexa do que aquela que Zhao Tian estava absorvendo antes. A energia espiritual percorreu todo o corpo de Zhao Tian até que finalmente, ela se esgotou. Uau! Esse negócio é poderoso! Zhao Tian suspirou enquanto percebia que somente a energia espiritual que ele tinha conseguido absorver, desse simples lagarto de escamas cortantes, era equivalente a quase meio-dia de cultivo dele. Olhando para a Blood Mary, Zhao Tian deu um longo suspiro enquanto disse: "Eu te prometi sangue. E é isso que você terá. Vamos começar." Zhao Tian se levantou e guardou o núcleo espiritual do lagarto de escamas cortantes no anel de armazenamento que ele ganhou de Gu Ren. Logo em seguida, Zhao Tian começou a correr enquanto encontrava e enfrentava os mais diversos tipos de bestas demoníacas espirituais. Diferente de antes, Zhao Tian não se aproximava do limite de 20 quilômetros e se mantinha numa área mais segura. A Blood Mary brilhava tanto, que parecia estar feliz com toda a matança que Zhao Tian estava fazendo. O processo era lento e sempre que Zhao Tian matava uma besta demoníaca ele teria que parar e absorver toda a energia. Dessa forma, a noite chegou rapidamente e Zhao Tian finalmente havia matado a última besta demoníaca espiritual. Zhao Tian procurou por um local seguro e subiu numa grande árvore. Lá em cima, ele se sentou e se concentrou no entendimento do corpo supremo do rei. Enquanto se concentrava no corpo supremo do rei, Zhao Tian sentiu que ele tinha uma forte ligação com a natureza e mesmo sem consumir qualquer tipo de alimento, Zhao Tian estava extraindo os nutrientes necessários para o seu corpo que se tornava cada vez mais forte. Era como se Zhao Tian fosse um com as forças naturais e pudesse quebrar algumas leis da natureza. Se eu for capaz de cultivar essa técnica, eu terei um corpo que desafia tudo abaixo dos céus. Zhao Tian murmurou com alegria. Após um tempo cultivando, Zhao Tian precisou descansar e dormiu por 2 horas. O dia clareou e Zhao Tian retomou o seu treino. Família Ming. Ming Zong estava no salão de reuniões da família Ming, quando Ming Xiao entrou. "Pai, o senhor parece preocupado." Ming Xiao viu que algo perturbava Ming Zong. "Meu filho, a situação da nossa família é delicada."
Os Lin tomaram quase todas as nossas riquezas e por mais que a gente lute, será difícil nos reerguer. Mingzong disse em meio a lamentos. Ming Xiao sorriu e aquilo perturbou Mingzong. Mingzong, filho, você não entendeu a nossa situação. Nós não podemos subestimar as dificuldades que nos esperam. Depois das palavras de Mingzong, Ming Xiao se manteve sorrindo enquanto ele tirava algumas coisas do seu anel de armazenamento. Isso pode ajudar. Ming Xiao pegou 2 pequenos sacos e 2 pílulas e entregou para Mingzong. Mingzong pegou tudo com uma certa desconfiança, mas no fundo, ele estava feliz. Porque o seu filho, um simples júnior, estava tentando fabricar pílulas e medicamentos a fim de reerguer a família. Aquilo fez com que Mingzong sorrisse e se sentisse orgulhoso do seu filho. Mingzong analisou as 2 pílulas e as medicinas, mas ele não alimentava nenhuma esperança. Porém, o forte e imponente Mingzong começou a tremer enquanto olhava para Ming Xiao. Filho, onde você conseguiu isso? Não me diga que aquele vigarista voltou, Mingzong perguntou. Ele estava preocupado, porque da última vez que algo assim aconteceu, eles caíram no maior abismo que eles podiam imaginar. Ming Xiao coçou a cabeça enquanto sorria e respondeu, fui eu que fiz. Hehe. O irmão Zhao Tian me ensinou. Mingzong se levantou imediatamente. O que? Esse Zhao Tian de novo. Como ele pode ter te ensinado? Mingzong estava ciente do que eram aquelas 2 pílulas e aqueles 2 medicamentos. Pílula refinadora do corpo, pílula de cicatrização emergencial, pó de purificação elemental, elixir de recuperação sagrado. Todas elas eram receitas místicas. Pois por mais que Mingzong já tivesse ouvido sobre elas, ninguém nunca tinha visto um desses medicamentos e pílulas. As pessoas costumavam chamá-las de receitas perdidas. Nada do que o alquimista, que quase levou a família Ming à beira da destruição, tinha dado, era sequer digno de ser colocado na mesma prateleira que os itens que Mingzong estava segurando. Essa era a segunda vez que Zhao Tian ajudava a família Ming. Mingzong se sentia profundamente grato a Zhao Tian. Mingzong guardou as pílulas e os medicamentos no seu anel de armazenamento e perguntou apressadamente, meu filho, onde está esse Zhao Tian agora? Eu quero vê-lo imediatamente. Você confia nele? Ele não irá nos trair. Ming Xiao se assustou um pouco, mas rapidamente respondeu, pai, o irmão Zhao Tian é uma pessoa confiável. Toda a rixa que ele tem com os Lin foi para proteger a honra da irmã Shui. Aquilo fez com que Mingzong ficasse ainda mais ansioso, ele definitivamente tinha que encontrar e agradecer Zhao Tian. Se fosse necessário ele, o patriarca de uma das 4 grandes famílias, se ajoelharia e se rebaixaria em gratidão. Ming Xiao continuou, mas pai. Desde ontem, depois da luta que ele teve com Lin Bei, ninguém viu o irmão Zhao Tian. A irmã Shui disse que ele se despediu dela e que ele definitivamente voltaria. As palavras de Ming Xiao fizeram com que Mingzong ficasse preocupado. Por causa da sua filha, Ming Shui, Zhao Tian comprou uma briga com a família Lin e teve que fugir. Mingzong temia que algo acontecesse com Zhao Tian, além de também temer o fato de que ele não poderia agradecê-lo devidamente. Filho, seja qual for as condições que ele deve ter colocado, nós aceitaremos. E quando Zhao Tian aparecer novamente, mesmo que eu tenha que ir para dentro da família Lin, eu vou encontrá-lo. Mingzong carregava uma profunda gratidão na sua voz. Condição 1. Ele disse apenas uma.
É que somente eu poderei saber as receitas completas. Ming Xiao disse de volta. O que? Apenas isso. Esse garoto é o que? Um anjo. Mingzong estava completamente confuso. Para Mingzong, Zhao Tian tinha se tornado o maior benfeitor da sua família. Mingzong estava quase chegando ao ponto de idolatrá-lo. Porém, será que isso mudaria, se Mingzong soubesse que na verdade Zhao Tian só queria saber da pequena Ming Shui? Que ele já havia beijado a sua filha e estava pensando em avançar um pouco mais nesse caminho.